Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar um assunto muito importante que é cobrado todos os anos nos maiores vestibulares, que é a questão das variantes linguísticas. E o que são essas variantes linguísticas? A gente tem que entender que a língua portuguesa é composta de variedades que são importantes e contribuem, mas não existe uma única língua, são várias línguas dentro de uma só. E essas variantes linguísticas, elas têm a ver com questões históricas, então palavras que entram e saem de uso, palavras que são modificadas ao longo do tempo, então a gente sabe que antigamente se dizia vossa mercê, hoje a gente atualizou esse pronome de tratamento e diz você. Mas a gente sabe também que essas variantes dependem, por exemplo, de questões de contexto. Eu sei que em alguns momentos eu preciso ser mais ou menos formal, dependendo com quem eu falo, em que situação eu falo, eu preciso de maior ou menor grau de informalidade. E eu sei também que essas variantes têm a ver com questões de regionalidade. Então, que nem, por exemplo, se a gente pensar a grande rixa, que existe entre São Paulo e Rio de Janeiro, se a gente fala bolacha ou biscoito, para a mesma palavra, a gente está falando do mesmo alimento. Então, todas essas questões influenciam nessas variantes linguísticas. Todas essas variantes linguísticas são importantes, compõem a língua portuguesa e devem ter o seu espaço. A grande palavra aqui é pensar em que contexto eu devo utilizá-las e a questão de adequação. Então, eu preciso me adequar dependendo do momento em que eu me insiro. Só que dentro das variantes linguísticas sai um outro assunto importante, que é a questão do preconceito linguístico. Então, quando a gente não consegue entender que nem todo mundo vai ter acesso a essas variantes e vai conhecer todas essas variantes e discrimina o outro por conta de desconhecimento da língua, isso vai gerar o que a gente chama de preconceito linguístico, que não é legal. Então, fica a dica aqui, entender que a língua portuguesa não é uma só, mas composta de variantes que tem a ver com a história, com a região e com o contexto em que eu me insiro. Dessas variantes, há uma língua que a gente chama de língua padrão, que é a língua oficial, que me é cobrada, por exemplo, na redação do vestibular, mas que não é a única que existe. E que eu não devo nunca discriminar alguém por não ter tido acesso a essas diferentes línguas dentro de uma língua só, que é a língua portuguesa. É isso. Bons estudos, espero ter ajudado e boa sorte nos vestibulares.